Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou falar sobre o fundo imobiliário VSLH11. Já é um fundo que eu venho acompanhando e sempre que o gestor solta um novo relatório gerencial, eu venho trazer para vocês aqui as novidades. Neste vídeo eu vou levantar todos os pontos positivos e negativos do VSLH11 para a gente ver se ele está valendo a pena. Mas antes, caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que sempre que eu vier postar um vídeo novo, você receba uma notificação e não perca conteúdos como esse. Vamos lá que eu vou levantar todos os pontos do VSLH11. Ele teve seu início em dezembro de 2020, então está aí no mercado há aproximadamente 1 ano e meio. Ele não tem prazo para acabar e é para investidores em geral, ou seja, qualquer investidor pode comprar cotas do VSLH11. Ele é gerido pela R Capital e administrado pela Vortex, que cobram uma taxa de gestão e administração que varia de 1% a 0,80% ao ano, a depender do patrimônio líquido ou do valor de mercado do fundo imobiliário. Ele ainda tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA, mais 4% ao ano. E, na minha opinião, atualmente é muito fácil você superar o IPCA mais 4% ao ano. Temos, por exemplo, o Tesouro IPCA, que vai vencer em 2026, está pagando o IPCA mais 5,83% ao ano. Então, eles poderiam colocar o IPCA mais 6%. Mas como eu não sou gestor, vamos aí seguir a carroça e falar a respeito da liquidez do fundo imobiliário. Quantas pessoas tem comprando cotas e quantas pessoas tem vendendo cotas, para a gente saber se você quiser fazer qualquer um dos dois, se você vai conseguir fazer de forma rápida. E aqui temos que praticamente desde o início do fundo imobiliário, ele tem um volume financeiro médio negociado diariamente, na maioria dos meses, superior a R$1 milhão. Ou seja, é fácil comprar e vender cotas do VSLH11, então temos aí o nosso primeiro ponto positivo. E como você sabe que eu não gosto de ficar enrolando, vamos entrar direto dentro do portfólio do fundo imobiliário para a gente saber quantos ativos que ele possui em carteira. E aqui temos que 85% do portfólio do fundo estão alocados em CRIs, afinal o VSLH11 é um fundo imobiliário de papel, de crédito imobiliário, mas ele também tem 7,9% alocados em cotas de outros fundos imobiliários e um caixa de aproximadamente 7%. Um ponto bem importante é que ele está bem diversificado em setores de hotelaria, residencial, comércio e lazer. E partindo para a quantidade de ativos que o fundo possui, temos aí, tá passando na tela já para você, que ele possui aproximadamente 40 ativos. São 38 ativos para falar a verdade, contando apenas com cota de um fundo imobiliário fechado, que é o XBXO11. E apesar de, na minha visão, para um fundo imobiliário de papel ter uma boa diversificação, ter mais do que 40 ativos, como esse fundo está batendo bem na trave aí, nos 38 ativos, aqui eu vou considerar que ele possui uma boa diversificação, isso é outro ponto positivo. E aprofundando um pouco mais na carteira do fundo imobiliário, temos aí que ele paga aproximadamente a inflação mais 11,74% ao ano, com o prazo médio dos seus CRIs de aproximadamente 5 anos. Então, tem um longo horizonte de tempo para a gente continuar recebendo dividendos aqui desse fundo imobiliário. Mas aqui temos uns pontos importantes. Apesar de mais de 50% dos CRIs serem de classe sênior, ele tem uma participação bem relevante em classe subordinada, de mais de 37%. E explicando isso de forma bem rápida, nada mais é do que a ordem de pagamento. Aqui de um lado temos os CRIs de série única, ou seja, todo mundo recebe ao mesmo tempo. Afinal, o que são CRIs? São certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, tem um devedor ali por trás. E aí, desse outro lado, temos os CRIs que são divididos, vamos dizer assim, por categorias. Temos a classe subordinada, temos a classe mezanino e temos a classe sênior. E aqui, a classe sênior é a que recebe primeiro. Depois a mezanino recebe e por último a subordinado. Por isso que esses CRIs que têm classe subordinado pagam mais, porque eles são mais arriscados. E esse fundo imobiliário tem mais de 37% de exposição justamente nesses CRIs que são mais arriscados. Não à toa, ele possui mais de 70% dos seus CRIs
com LTV superior a 65%, o que já mostra que esses CRIs são de risco mediano para altos. E por conta desse risco, o VSLH11 tem pago bastante dividendo. Temos aqui que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 1,48, o que dá um dividend yield de mais de 16%. Cara, isso aqui é bem mais de 1% ao mês. Logicamente tem esse risco aí por trás, né? Em relação ao seu preço, olha só isso aqui. O seu valor patrimonial por cota está em R$ 10,37, mas ele está sendo negociado a R$ 9,22. E quando a gente divide o seu valor que está sendo negociado pelo seu valor patrimonial, temos aqui um PVP de 0,89. Explicando isso aqui de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo está sendo negociado mais barato do que o seu valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que está o mesmo preço. E quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Nesse caso, está em 0,89, ou seja, está aproximadamente 11% mais barato do que o seu valor patrimonial. E agora que você já viu todos os pontos atualizados do VSLH11, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. E como sempre, vou começar pelos pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que o fundo imobiliário possui uma boa liquidez, ou seja, com volume financeiro médio negociado diariamente superior a R$ 1 milhão. Isso quer dizer que tem muita gente comprando cota do fundo e tem muita gente vendendo cota do fundo. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer de forma rápida. Afinal, esse fundo imobiliário conta com mais de 66 mil cotistas. O segundo ponto positivo é que ele possui uma boa diversificação em aproximadamente 40 ativos. São exatamente 38 ativos, para ser mais específico. O outro ponto positivo é que quando a gente olha a respeito dos dividendos, cara, ele nos últimos 12 meses entregou mais de 16% de dividend yield, o que é excelente para, logicamente, o cotista. Outro ponto positivo é que quando a gente pega o preço que ele está sendo negociado e divide pelo seu valor patrimonial, temos aí um desconto de aproximadamente 11%. Então o fundo está pagando bem e ainda está mais barato do que o seu valor patrimonial. E agora vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é justamente por ele ser recente, né? Tem aproximadamente aí 1 ano e meio de existência, ele possui pouco patrimônio, beirando ali os 309 milhões de reais. E eu sei que muitos investidores não gostam de investir em fundos imobiliários que têm menos de 1 bilhão de reais em patrimônio, como é o caso aqui do VSLH11. O outro ponto que, na minha opinião, atualmente é negativo é essa taxa de performance de 20% sobre o QCD, o IPCA, mais 4% ao ano. Isso porque atualmente temos aí vários investimentos de renda fixa pagando IPCA mais 5%, mais 6% ao ano. Ou seja, é muito fácil você alcançar esse benchmark. Não à toa, quando a gente olha a carteira do VSLH11, temos aí que ele está remunerando basicamente a IPCA mais 11%. Ou seja, é bem fácil você alcançar aí essa taxa de performance e ficar pagando uma taxa a mais para as pessoas que estão trabalhando aí no fundo imobiliário. Eles poderiam, por exemplo, aumentar essa taxa, em vez de ser IPCA mais 4%, para IPCA mais 6%, para pelo menos superar aí o Tesouro IPCA 2026. Mas lembrando que isso é a minha opinião e de forma alguma estou querendo me intrometer aqui no trabalho do gestor do fundo imobiliário. O outro ponto que, na minha opinião, assim, não chega a ser nem negativo nem positivo, é basicamente o risco desse fundo imobiliário, porque logicamente se ele paga aí um dividend yield de mais de 16%, logicamente a gente tem um risco aí por trás, né? A gente viu que o fundo imobiliário tem CRIs com risco mediano para alto, com LTV em sua maioria superior a 65%. Isso já mostra o grau de risco aí desses CRIs do VSLH11. Mas quando eu levanto aqui todos esses pontos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião e isso de forma alguma é recomendação de investimento. Quando eu coloco tudo isso aqui na balança, se você souber mediar o risco da sua carteira de investimento, na minha opinião, o VSLH11 é um fundo imobiliário que tem muito potencial para entregar bastante para os cotistas e hoje está valendo a pena. Aqui em cima está aparecendo para você falando a respeito de 5 fundos imobiliários perfeitos para você viver de renda. Então, te espero lá, fico por aqui e até mais.